Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 3. Guardar-se da avareza. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois por maior a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. Em seguida, contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujas terras produziram extraordinariamente. Ele então refletia: Que farei, pois não tenho onde guardar toda a minha colheita? Eis o que farei. Derrubarei meus celeiros e irei construí-los maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens muitos bens em reserva para vários anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: Insensato, nessa mesma noite tua alma será reclamada. Então, de que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si mesmo, mas que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Por que a gente trouxe o tema hoje de guardar-se da avareza? Como diz ali do fazendeiro, né, que a alma foi reclamada, e o que ele enterrou para o futuro, que ele pudesse ter uma vida mais tranquila, serena, financeiramente, não pôde ser aproveitado. A gente não vê só na questão dos bens materiais, a gente pensa também a respeito do que a gente guarda de aprendizado para nós mesmos, o que a gente não divide para com os outros aquilo que a gente aprendeu. Não é só o professor, a gente brinca muito com o irmão Antônio, que ensina. Quem vem dar as palestras aqui também está ensinando, também está passando uma nova lição, também está trabalhando com vocês questões pessoais que são necessárias rever, que são necessárias reaprender. E uma das coisas que mais nos enobrece quando a gente desencarna é justamente o que eu fiz com o meu conhecimento. O que eu fiz com aquilo que eu aprendi? O que eu fiz de bom para com o outro, com aquilo que eu consegui construir? Mesmo nos bens materiais, o que eu faço que também pode ajudar e auxiliar os outros? E aí vem a questão assim, sem precisar tirar de mim, que eu fique sem. Eu tenho que saber aquilo que eu preciso e aquilo que me sobra, sem eu me maltratar, eu posso auxiliar e doar para os outros. Então, é uma coisa que a gente precisa rever muitas vezes. Ontem e na terça foi falado um pouco essa questão da humanidade. O que é ser humano? O que é ser humano? Ser humano, né? E ser humano. Como que você pratica a sua humanidade? A sua concepção de que você é um ser vivo, que se diz que tem consciência, que os animais não teriam, Raciocínio. né? Raciocínio lógico, raciocínio cerebral, de comunicação. Como que a gente lida com isso? Porque a gente está cada vez mais descobrindo que os animais também têm na linguagem deles, eles também fazem o bem, eles também se auxiliam, eles também atendem, eles também têm uma determinada consciência. Eles não são tão inconscientes como a gente imagina. Contanto que hoje a gente vê muitos trabalhos sendo feitos com cavalos visitando hospitais, cachorro indo no hospital para tratar, gatos. Quer dizer assim, por que o animal vai no hospital tratar alguém se ele não sabe o que ele está fazendo? Como é que o cavalo sabe exatamente em qual quarto que ele tem que entrar, qual paciente ele vai ter que atender? Ele não entra em todos. E as pessoas respeitam que ele entre somente naquele que ele escolhe. Então, ele está ensinando muitas coisas para as pessoas que têm consciência, que têm raciocínio.
Vocês não estavam falando agora há pouco das cobras? A maioria das pessoas tem medo. Mas a maior parte das cobras só ataca quando se sente ameaçado. Os animais geralmente atacam quando eles se sentem ameaçados ou por fome. Porque onde eles estão não tem mais o alimento que eles estavam acostumados a caçar e se servir à vontade. Então, quem é realmente a pessoa que tem consciência, que sabe raciocinar para o bem do planeta, para o bem da minha cidade, para o bem da minha família, para o bem de mim mesmo? Ontem foi feito, na terça, o aparelho questionou a respeito de que às vezes parece que o ser humano não lembra mais nem daquilo que a gente diz que é uma capacidade de se autoproteger. A gente sobrevive. A gente se defende. Mas como? Como que vocês fazem isso hoje? Para mim me defender, eu maltrato o outro? Para mim me defender, eu tenho que matar o outro? Para mim me defender, eu tenho que... Como que é essa defesa? Para me defender, só o que eu penso é verdadeiro, o que o outro pensa não é. Para me defender, eu tiro de alguém porque eu não tenho? Para me defender, eu humilho o outro? Porque quando a gente vê falar tanto hoje dos bullying da vida, que não é só na escola, que não é só nas outras aulas, é no dia a dia, é na conversa, é nas amizades, sem querer aquela brincadeira que quer dizer uma verdade, que quer machucar o outro, tá aí, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas aonde que está a preservação? Aonde está o meu pertencimento? Aonde eu me preservo como ser humano? Na atualidade, pegando a humanidade, né? Tá difícil. Mas será que se a gente olhar só no macro, será que eu também não ando difícil? Será que o meu limiar de paciência, de tolerância, de coleguismo, de amizade também não tá um pouco fina demais, um pouco curta demais, um pouco muito fácil de trincar, rachar, quebrar? Porque se o macro está reagindo assim, porque nos micros cósmicos, nas famílias, nas relações familiares mais pequenas e abrangendo também está. Tudo começa ao meu redor. Está todo mundo preocupado com as guerras. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não sei o quê? Quem para 5 minutos todo dia pede para que Deus ilumine a quem esteja envolvido, para que ele não tome más decisões, e sim pela paz mundial. Eu não preciso me juntar a um grupo de amigos, ou a minha igreja, a minha fé, a brigas políticas, como que vocês falam, reuniões, marchas, né, para falar sobre o assunto. Eu tenho que começar no meu. Será que eu estou fazendo isso todo dia? E estou ensinando a meus filhos, meus netos, meus amigos a também perderem 5 minutos do dia para fazer uma oração nesse sentido? Será que se todo mundo fizesse esses 5 minutos, como que seria a repercussão na mudança de energia ao nosso redor? E eu não preciso sair de casa. Eu tenho um celular hoje, eu tenho internet, eu tenho um computador, eu posso fazer uma rede de orações bem diferentes. Mas para isso, eu tenho que querer. Eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que sair do meu comodismo, eu tenho que sair do meu pensamento, do meu umbigo e dizer assim, realmente eu posso fazer isso. E eu posso fazer com que isso cresça? Posso, porque se eu colocar
uma piadinha, todo mundo curte. E compartilha. Se eu ponho não sei o quê, todo mundo dá risada e manda para frente. Por que eu não posso pedir para meus amigos fazerem 1 minuto de oração? Será que eu não estaria sendo mais humano e trabalhando a minha sobrevivência de uma forma bem mais positiva, bem mais intrínseca minha, porque eu acredito nisso? São mudanças. Mudar não é fácil. Mas essa mudança da avareza está nisso. Porque às vezes assim, ai, já eu tenho tão pouco. A minha fé, a minha positividade já é tão pequena. Se eu ainda for fazer isso, parece que eu vou perder esse restinho que eu tenho. E na verdade é o contrário. Quanto mais eu ensino o outro, que se ele ter 5 minutinhos de oração, ele pode mudar o contexto, a gente está evoluindo mais. Mas daí eu faço um pequeno porém, sim. Quem de vocês reza todo dia, pedindo proteção a si mesmo? Quem faz sua água frutificada para melhorar todo dia? Quem ensina o amigo que está passando por uma turbulência, naquele momento está nervoso demais, vai lá, pega, mesmo que seja num copo plástico, porque no trabalho eu sei que não tem copo de vidro, mas eu peço, gente, por favor, ponha algo para que ela possa se acomodar e se sentir acolhida, que acalme o coração. Entrega aquele copo de água. Antigamente ainda eles misturavam açúcar, lembra? Parece que agora, né, a gente nem pode falar de água com açúcar, porque ninguém pode tomar açúcar, né? Então, mas era um jeito de acalentar. O doce traz na memória afetiva o abraço da família. O abraço da avó que fazia aquele docinho que a gente gostava. Que fazia uma coisa quentinha, que acalma. Tem tantas formas de a gente fazer isso. Ai, tô falando com um amigo, vi que ele tá nervoso. Mentalizo que a equipe do SOS possa atender essa pessoa. Porque a negatividade tá muito maior, tá? Mas eu não preciso entrar nela. E ontem, quando foi dito que vocês têm que estar ao par do que acontece no mundo, da política, da guerra, das coisas que estão do clima, de tragédias, né, que tem por aí. E de avanços também. Que a gente sabe que tem, mas tem tantas outras pesquisas importantes que estão aí que não são faladas. Tem tanta coisa da saúde que melhorou, que não são comentadas. Por que antigamente vocês diziam aqui em Curitiba, tinha um jornal chamado Tribuna, que espremia, saía sangue. Mas todo mundo comprava aquele jornal, né? Era comum comprar e ler aquele jornal. Quantos idosos que pegavam o jornal, primeira coisa que ia ler era o obituário, para saber quem tinha morrido. Na vez de procurar uma coisa boa, não, primeiro vou ver quem morreu. Por que eu tinha que saber de fulano, ciclano, beltrano? Era para rezar. Mas nem às vezes rezava. Não, às vezes ficava feliz porque ele não tinha morrido. Quem tinha morrido era o outro. Era o outro. Aquele cara não prestava mesmo. A gente escutava. Ou aquele assim, esse era tão bom, por que ele não foi o outro que era ruim? Quer dizer, a energia que ia nunca era boa. Entende? Então, é nisso que a gente quer dizer. As pessoas ainda se pegam nas coisas e aumentam a energia negativa, na vez de pensar ao contrário. Puxa, isso aqui é triste, mas que paz, que Nossa Senhora desça o manto sagrado dela em volta, que as coisas possam mudar. Vocês ficam na tristeza. Ai, fulano faleceu. Na vez de rezar, pedindo que eles tenham um bom resgate, a tristeza em função da morte maltrata. E não acalenta.
Então, às vezes, a gente precisa ter essa compreensão, porque isso também acaba sendo avareza. Avareza do pensamento, avareza do sentimento, avareza do meu egoísmo exacerbado. Porque Então, a gente tem que aprender a mudar as falas. Concordo que quando a gente fala egoísmo, ainda estamos trabalhando aqui a questão do egoísmo. Mas quando a gente precisa dizer que a pessoa está ficando egocêntrica, que ela está sendo narcisista, maltratando, é um egoísmo exacerbado. Ela passou do limite. Então, essa coisa do passar do limite é muito fácil. Quando a gente diz, né, e isso os antigos dizem muito, quando a minha liberdade começa quando termina do outro, e a minha liberdade termina quando começa do próximo. Agora, qual é esse limiar? É tão tênue entre a positividade e a negatividade, entre o meu direito e o direito do outro, entre o meu dever e o dever do outro. E aonde que eu lido com isso? Como que eu vejo essas situações? Porque às vezes, na vez da gente facilitar a vida do outro, com o meu sentimento, eu estou prejudicando. Mas será que eu tenho compreensão disso? Ai, coitadinho. Ai, que a gente fala muito disso. Que dó. Né? Ai, que pena. Gente. Nossa, pena de galinha. Ai, que ela possa conseguir passar por esta fase mais tranquilamente. Olha que mudança de fala. Olha que mudança de sentido e de energia que eu tô mandando para aquela pessoa. Ai, fulano tá tão negativa que a gente não consegue. Que a entidades à volta dela, que os anjos que estão à volta dela, que os guias que estão com elas, qualquer pensamento positivo, para que eles possam aos poucos adentrar naquela moradia, com aquele ser que precisa da luz. Agora, se eu ficar no dó, na piedade, na tristeza, eu só estou somando dó, piedade, tristeza e negatividade. E às vezes assim, mas isso é avareza? É. Infelizmente é. Porque é como se eu não pudesse dar o que eu tenho de bom e ensinar o outro a também ser bom, a também pensar diferente, a também mudar as palavras, mudar o pensamento. É um exercício diário, é difícil, não é simples. É a vigília. Mas é uma vigília. Orar e vigiar. Eu tenho que estar sempre pensando, eu posso melhorar e a pessoa também vai melhorar. Daí eu digo, eu não posso melhorar, eu melhoro a cada dia. E meu familiar também melhora, meu amigo também melhora. Todo mundo pode melhorar todo dia. Eu já estou dando melhora, eu já estou dando positividade. E é a forma de pensar. Então, pensem a respeito. Vamos mudar essa questão desse pensamento. Vamos facilitar a vida de todos. Vamos dar melhores condições para todos, sendo mais positivos, sendo mais fortes no meu dia a dia, no meu pensamento. Ah, eu entrei no trabalho, faço minha oração. Eu saí do trabalho, faço a minha oração. Eu entrei numa reunião online, faço minha oração para começar a reunião. Terminou, eu agradeço. Mas eu tenho também que agradecer a quem está sempre do meu lado e me apoiando e me atendendo. E às vezes é tão dia a dia corrido que a gente nem lembra de agradecer. E não é só nós, as entidades, que estão apoiando vocês. Você agradece por ter vencido mais um dia? Ultimamente, sim. Você se cumprimenta por ter conseguido vencer mais uma batalha diária? Porque eu sarei da minha doença, agradecer porque eu consegui me libertar de uma coisa que na frente poderia dar mais problemas. Às vezes uma troca não é tão negativa. Às vezes está me livrando de situações que seriam mais complicadas depois. Mas eu tenho que dizer obrigada. Se mudou meu rumo está sendo diferente, mas é por um aprendizado e para que eu possa melhorar. Obrigada.
A vida facilita. Fica mais fácil viver do que eu ficar só na tristeza, na amargura, no rancor, na mágoa. Porque veja, tudo isso parece que a gente vai ficando tão pequenininho. E quando eu digo eu já venci, até o corpo aumenta. Até a energia flui melhor. Então pense nisso. Vamos deixar a avareza para depois, em outro momento. Uma boa noite, Quitéria.